Bem-vindos ao canal Mistérios Antigos, Anunnakiflix, episódio 6. Já deixa o like se não esquece. Agora, para nossos maratonistas, uma breve história das origens de Enki, Enlil e Ninmah. Tudo começou no topo da hierarquia, com o rei Anu, o CEO de Nibiru, que, como todo monarca clássico, teve filhos com mais de uma esposa. Digamos que o RH da corte tinha bastante trabalho. Enki foi o primogênito, o filho mais velho, porém nascido de uma concubina, o que na prática lhe dava o diploma de filho mais experiente, mas sem a senha preferencial na sucessão do trono. Enlil, por outro lado, veio depois, mas nasceu da esposa oficial de Anu, o que, claro, dava a ele o título de herdeiro legítimo e direito de sentar no trono com a almofada real. E, por fim, Ninmah, a brilhante cientista, médica e diplomata intergaláctica, também filha da rainha, era considerada a irmã mais velha por sabedoria e também aquela que os irmãos viviam disputando para ver com quem ela tomaria vinho celestial. A dinâmica era complexa. Enki tinha o cérebro, Enlil tinha o cargo e Ninmah tinha a sensatez. E assim, com tudo pronto na Terra, em Marte e com a bênção do trono de Nibiru, o cenário estava armado. Mas, como em toda boa saga cósmica, nem tudo sairia como planejado. O cansaço começava a pesar. Os Igigi lá em Marte já estavam de saco cheio de trabalhar e só ver poeira vermelha. E, como você deve imaginar, uma rebelião estava prestes a explodir. Agora sim, prepare-se, porque a novela divina atinge aqui um nível Shakespeare cósmico de drama, traição, amores proibidos, castigos cruéis e armamento nuclear escondido. Tudo isso em pleno universo Anunnaki. Vamos lá. Enlil era da semente real de Antu, a rainha oficial e primeira dama cósmica. Isso o tornava o herdeiro legítimo do trono de Nibiru, tipo o príncipe Charles, só que com mais energia cósmica e menos orelha. Já Ninmah, filha de outra concubina de Anu, era uma meia-irmã dos dois, Enlil e Enki, mas a primogênica entre todos, com direito a currículo impecável, sabedoria afiada e beleza lendária. Uma verdadeira deusa completa, tipo Atena com um PhD. Aí entra Enki, eleito por Anu para casar com Ninmah. A ideia era simples, casamento estratégico. O filho dessa união seria automaticamente o herdeiro absoluto do trono. Um plano digno das melhores reuniões de Conselho Galáctico. Só que Ninmah estava apaixonada por Enlil. Sim, aquele que seria o cunhado virou o crush. E Enlil, sedutor como ele só, acabou se envolvendo com ela, resultando no nascimento de Ninurta, o herdeiro inesperado, o príncipe fora do planejamento de Anu, o bebê que mudou o jogo. Resultado? Anu ficou injuriado. E o castigo não foi nada leve. Proibiu Ninmah de se casar com qualquer um. Ou seja, além do coração partido, ela ainda ganhou o título de solteira sagrada. Enki, ressentido e talvez um pouco magoado, resolveu seguir em frente. Casou-se com Damkina, filha do antigo rei Alalo, e dessa união nasceu Marduk, que logo se tornaria uma figura mais polêmica que político em véspera de eleição. Enquanto isso, Enlil estava solteiro, sem filhos por matrimônio e claramente envolvido em dilemas emocionais dignos de uma ópera galáctica. Mas isso estava prestes a mudar. Era um dia quente de verão, no hemisfério norte da Terra. Enlil, cansado das obrigações divinas, decidiu fazer algo que nem os deuses resistem. Dar aquela caminhadinha relaxante pelo bosque de cedros no Líbano. Coisa simples, conectar com a natureza, dar uma pensada na vida e, quem sabe, achar sentido na missão Terra. Mas, no caminho, o destino, sempre dramático, resolveu agir. Ele se deparou com as auxiliares de Ninmah se banhando num riacho, cena digna de pintura clássica com filtro Instagram divino. Entre elas, uma se destacou, Sud, jovem, bela, graciosa e inocente. E claro, como qualquer divindade que não sabe lidar com seus impulsos, Enlil convidou Sud para tomar o tal elixir de Nibiru, o vinho que eles estavam produzindo na Terra, e que, aparentemente, tinha um efeito mais poderoso que qualquer coquetel moderno. Sud, virgem e sem histórico de envolvimentos, aceitou. A intenção, talvez curiosidade, talvez ingenuidade, talvez só uma taça social mesmo.
Mas o que aconteceu depois, infelizmente, não tem glamour nenhum. Enlil a assediou. Ela recusou, disse que nunca havia sequer beijado um homem. Mas, após insistência, acabou cedendo. E aqui o episódio assume um tom sério e sombrio. Ninmah, ao saber do ocorrido, ficou furiosa. E com razão. Enlil havia cruzado uma linha sagrada. Entre os Anunnaki, violação era um crime gravíssimo. E isso nos dá uma pista importante de por que a humanidade, que herdou tanto deles, também sente profundo repúdio por esse tipo de conduta até os dias de hoje. Enlil foi levado a julgamento. Resultado: sentenciado ao exílio. Foi banido para o Kurnugu, conhecido como Terra Sem Retorno, uma espécie de Vale do Esquecimento, o mundo dos mortos. Um lugar onde deuses caídos são mandados para refletir ou simplesmente sumir do mapa. Abgal, o piloto, o conduziu até lá, e quando chegaram, revelou um detalhe que fez até os olhos de Enlil brilhar. Naquela região isolada, Enki havia escondido as armas de terror. Sim, armamento nuclear retirado do carro de Alalu. Caso Enlil recuperasse essas armas, poderia recuperar muito mais do que poder militar. Poderia retomar sua posição no trono. Agora me diz, exílio ou missão secreta? Desgraça ou oportunidade camuflada? Esse local, cheio de segredos e montanhas inóspitas, ainda hoje pode ser o atual Afeganistão, um país que, curiosamente, continua sendo palco de disputas, mistérios, conflitos e interesses ocultos. A rebelião dos Igigi começa a borbulhar. Enlil está no exílio, mas com poder escondido à sua volta. E Marduk, o filho de Enki, começa a ganhar espaço como um possível novo protagonista. Depois de ser deixado sozinho no Vale do Exílio, Enlil, o outrora temido comandante da missão Terra, encontrava-se agora em uma condição que beirava a humana, isolado, sem poder, sem Wi-Fi e com zero perspectiva de sair dali sem um bom advogado celestial. Era um verdadeiro downgrade de status cósmico, de Deus onipotente para homem comum em desgraça. Enquanto isso, no Éden, longe da vista de Enlil e dos algoritmos interplanetários, Sud, sim, a jovem que havia se envolvido com ele sobre as circunstâncias mais problemáticas possíveis, fazia algo raríssimo entre os Anunnaki. Intercedia a favor de um deus banido. E mais do que isso, ela estava grávida de Enlil. Drama, intriga, romance intergaláctico com plot twist biológico. Sud declarou que, apesar de tudo, queria ficar com Enlil, que o amava e que desejava se unir a ele oficialmente. Ou seja, pediu basicamente uma reversão judicial divina com base em afeto e gestação ativa. A informação chegou até Ninmah, que, com a sabedoria que só uma médica, irmã e ex-amante pode ter, levou a questão diretamente ao Tribunal Supremo da Terra, Enki, o chefe planetário e eterno CEO das decisões difíceis. Enki, que já tinha banido Enlil com gosto, e talvez um leve prazer de irmão, foi colocado contra a parede. Ou mantinha o castigo eterno, ou cedia à justiça afetiva intergaláctica. A solução foi protocolar. Sud foi chamada e indagada se aceitava se casar com Enlil. Ela aceitou. Enlil foi convocado e teve que escolher: voltar para o exílio, com vista para rochas, ou casar com Sud e enfrentar o sorrisinho irônico de Enki nos jantares de família. Escolheu casar. Com isso, Sud foi perdoada, e mais que isso, ganhou o epíteto de Ninlil, a dama do mandato, tornando-se esposa oficial de Enlil e futura matriarca do clã, uma ascensão digna de novela das 9. E então, nasceu Nanar, o brilhante, o primeiro Anunnaki nascido na Terra, marca registrada, filho de um deus exilado com uma ex-mortal promovida. Os tabloides celestes não sabiam se choravam ou celebravam. Enquanto todos celebravam o casamento real e a chegada do bebê estelar, Ninmah
sempre discreta, sofria em silêncio. Afinal, mesmo sendo uma deusa, ainda era uma mulher, que acabava de perder, de novo, o homem que amava, desta vez para uma mortal promovida à realeza. Enki, que sempre teve um radar emocional bem calibrado, quando lhe convinha, viu ali uma oportunidade milenar. Convidou Ninma para sua morada no Abzu, um refúgio com águas puras, decoração em prata, pedras de lápis-lazuli e clima de reconciliação com ar-condicionado natural. Se fosse hoje, teria review 5 estrelas no Airbnb estelar. Enki foi carinhoso, poético e ligeiramente estratégico. O plano era simples: ter um filho com Ninma e cumprir a vontade antiga de Anu de gerar um herdeiro real com DNA aprovado pelos deuses e pela tradição. E Ninma cedeu. Foi fecundada e, durante 9 dias de Nibiru, ou seja, 9 meses terrestres, como manda o Manual Universal de Gestação, deu à luz uma menina. Enki, que esperava um príncipe guerreiro para a sucessão, ficou ligeiramente decepcionado, mas tentou disfarçar com um sorriso de "que lindo, hein?". Eles tentaram novamente. E outra menina nasceu. Enki já não disfarçava tão bem assim. Ninma, ofendida com a reação de Enki, resolveu encerrar a parceria de vez. Nunca mais. Voltou para o Éden e, em cumprimento definitivo à ordem de Anu, nunca mais se casou com ninguém, nem com o passado. Enki, vendo que seus planos com Ninma foram por água abaixo, chamou sua esposa legítima, Damkina, diretamente de Nibiru, uma mulher de respeito, filha do antigo rei Alalu, e agora coroada com o epíteto de Ninki, a Dama da Terra. Com ela e também com suas concubinas, porque Enki não economizava no carisma, teve nada menos que 7 filhos, entre eles Marduk, seu primogênito e futuro protagonista de grandes tretas, Nergal, Gibil, Ninagal, Ninginzida, o nosso Thoth egípcio, e Dumuzi, o caçula poético e pastor de alma sensível. Já Enlil manteve a linha tradicional. Chamou seu filho Ninurta, fruto da união com Ninma, para vir à Terra e completar sua descendência com Nanar, o já citado brilhante, e Ishkur, o mais temperamental. Assim se formaram os 2 grandes clãs Anunnaki na Terra. O clã de Enki, representado por uma serpente, símbolo da ciência, da sabedoria, das artes místicas e das polêmicas. O clã de Enlil, representado por um touro, símbolo da força, da autoridade e da ortodoxia divina. Essa rivalidade ancestral entre os 2 clãs, com os seus filhos, netos e sobrinhos tomando lados, acabaria arrastando o planeta Terra para uma guerra nuclear no distante ano de 2024 a.C. Sim, você ouviu certo. 2024 a.C. Uma prévia muito mais quente do que 2024 depois de Cristo, não é mesmo? A logística cósmica do ouro. E enquanto os deuses amavam, guerreavam e tramavam, a missão original continuava firme. O ouro, extraído das minas no sul da África, atual Namíbia, era enviado para Baalbek, o porto de embarque interdimensional. De lá, os Igizem transportavam até Marte, onde faziam o famoso baldeação orbital. Em Marte, o ouro era processado e despachado para Nibiru, provavelmente por algum buraco de minhoca altamente tecnológico. Lá, esse ouro era transformado no pó mais fino do universo, usado para reparar a atmosfera de Nibiru, que ainda sofria com fendas e radiações. Uma cura literalmente brilhante. Enquanto o pessoal de Nibiru finalmente podia sair de casa sem passar filtro solar intergaláctico, aqui na Terra, as 5 cidades projetadas e construídas por Enlil estavam ficando tinindo, estilo civilização de primeiro mundo mesmo. Se tivessem TripAdvisor, seriam todas 5 estrelas. Eridu, a capital de Enki, e diga-se, sede do famoso Éden, ganhou um zigurate espetacular, mais imponente que condomínio de milionário, uma morada deslumbrante como montanha, com vista privilegiada para o céu, ventilação natural e, claro, conexão direta com as estrelas. Ali viviam Enki,
sua esposa Dankina e seus filhos, quase uma família tradicional Anunnaki. Enlil, que não queria ficar por baixo, nem em status nem em arquitetura, decidiu inovar. Fundou Nibruki, o famoso Enlace Céu-Terra, nada mais nada menos que uma espécie de central de comando cósmico, com um pilar gigantesco fixado sobre uma plataforma indestrutível. Como quem diz, derruba se for homem. Esse pilar, muito mais do que um monumento decorativo ou ponto turístico de deuses, servia como antena de transmissão. Sim, Rádio Galáctica. Graças a ele, as palavras de Enlil ecoavam para todas as bases da missão, de Marte até Nibiru, um tipo de Big Brother interplanetário com voz de autoridade e zero privacidade. Lá do alto do zigurate, Enlil observava o céu com tanta atenção que, se tivessem inventado ainda os óculos de grau, ele seria o primeiro da fila. Olhava fixamente o zênite, aquele ponto exato que se traça verticalmente da cabeça até o infinito. Tudo isso, claro, dava uma aparência de Deus onisciente e onipresente, ou seja, uma espécie de Google Maps celestial com visão de raio-x. Na sua câmara escura, que, diferente da de um fotógrafo, era bem mais sagrada, havia 12 emblemas, simbolizando o Sol, os planetas, a Lua e o já famoso Nibiru. Tudo muito organizado, nada de planilha bagunçada. Lá estavam também os ME, aqueles objetos codificados com fórmulas de tudo: ciência, civilização, culinária, provavelmente, e tecnologia de nível Manual de Criação de Planetas para Iniciantes. Era quase uma enciclopédia galáctica, só que guardada num cofre com senha divina e acesso restrito. A primeira rebelião dos Idigi, também conhecida como Quando os Anjos Perderam a Paciência. Enquanto tudo isso se desenrolava na alta cúpula celestial, os Anunnaki trabalhadores, aqui embaixo, não estavam exatamente vivendo o sonho de Nibiru. Se no Éden o trabalho era puxado, no Abso, leia-se sul da África, o negócio era nível insalubridade galáctica. Minas de ouro, turnos intermináveis, alimentação precária e um detalhe ainda mais dramático: o vinho era racionado. E vamos combinar, sem vinho até os deuses perdem a fé. Apesar das equipes rodarem de tempos em tempos, o intervalo entre uma troca e outra era digno de uma fila de repartição pública interplanetária. E para piorar, ninguém era remunerado. Claro que, mesmo que fossem, não havia shopping, delivery ou sequer um barzinho com vista para a estrela mais próxima. Mas os mais irritados mesmo eram os Idigi. Esses sim sabiam reclamar com estilo. Instalados em Marte, em pleno pó vermelho, começaram a chiar alto. Queriam um lugar de descanso digno quando vinham visitar a Terra. Nada mais justo. Nem todo mundo sonha em passar férias em crateras marcianas. Enlil e Enki, como bons gestores de RH cósmico, decidiram não ignorar a crise trabalhista e comunicaram a Anu. Este, com sua costumeira diplomacia, sugeriu: chamem Anzu para uma conversa franca. Mostrem a ele como as coisas funcionam na Terra. Enki topou. Levou Anzu para conhecer o Circuitão do Ouro, da Namíbia à África do Sul, com todo o suor, poeira e falta de vinho. Uma espécie de tour motivacional reverso. Enlil, por sua vez, também quis mostrar serviço. Convidou Anzu para visitar Nibruki e conhecer de perto o tal do Enlace Céu-Terra. Mostrou a antena gigante, a arquitetura sagrada e o principal, a sagrada Câmara Escura, onde estavam guardadas as tabuletas do destino, uma espécie de pendrive cósmico com poder absoluto. Foi aí que Enlil cometeu o mesmo erro que chefes cometem há milênios: mostrar demais para alguém que você ainda não sabe se pode confiar. Porque assim como Alalu um dia quis o trono de Anu, agora Anzu desejava o lugar de Enlil. Bastou ver aquelas tabuletas mágicas, ouvir sobre os segredos do céu e da terra e pronto, o coração do Idigi bateu mais forte, não por respeito, mas por ambição galopante. Você acabou de assistir mais um episódio da série Anunnaki Flix aqui no Mistérios Antigos.
Ai, deixa o like, se inscreve e vira membro.